Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 16 de julho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, e fala pra gente sobre a conjuntura da semana. Escutamos também o companheiro Lucas Heiner, da direção da UNE, que fala pra gente sobre o Congresso Extraordinário da União Nacional dos Estudantes. E o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, comenta sobre a situação política na região, falando hoje sobre o Haiti. E pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast escutando a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que comenta alguns fatos da conjuntura dessa semana. Afinal de contas, nós vimos várias movimentações de diferentes setores da direita, opiniões expressas no editorial do Estadão, na matéria da Eliane Cantanhede sugerindo que o Lula saia como vice e, evidentemente, também nas mobilizações do próprio governo Bolsonaro. Oi, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Então, Patrick, a situação política se agravou muito nos últimos dias, né? Nas últimas semanas, especialmente nos últimos dias, e alguns elementos indicam isso. Eu vou citar aqui 3. O pronunciamento dos comandantes das Forças Armadas atacando o presidente da CPI, as declarações de Bolsonaro cada vez mais explícitas sobre a questão das eleições, né? Ele alega que se não tiver voto impresso, as eleições não serão limpas e se não tiverem eleições limpas, não teremos eleições. É um claro tom de ameaça. A realização em si das eleições, né? Ele quer preparar um terreno para alegar fraude eleitoral e tem aumentado o tom na grande mídia, por exemplo, o editorial do Estadão dessa semana traz isso muito nítido, tem aumentado o tom em relação à necessidade do impeachment, né? A necessidade, a pressão pelo trâmite dos pedidos de impeachment. Então, eu acho que essas são questões relevantes, isso sem falar na situação de saúde do presidente, tem toda uma dúvida, enfim, questões que são colocadas em relação a isso, sobre o que isso significa, e ele mesmo politiza o assunto, colocando responsabilidade na facada e, com isso, levando para um enfrentamento contra a esquerda a partir disso, inclusive politizando a própria situação de saúde. Então, esses são alguns elementos que indicam a alta temperatura dessas últimas semanas, desses últimos dias na situação política. E aí, Patrick, nesse cenário de alta temperatura, de turbulência, de muito enfrentamento, muita disputa, muita crise, a gente precisa se colocar a seguinte pergunta: esperar a eleição de 2022 é suficiente? Vai ter o resultado que a gente espera? Porque daqui para a eleição de 2022, para a data que ela está marcada, faltam 15 meses, contando de hoje. 15 meses é muito tempo. Nesse tempo, muita coisa pode acontecer e, na minha opinião, toda essa crise, todo esse enfrentamento que está em curso agora indica que o cenário que está posto hoje não necessariamente vai ser o cenário daqui a 15 meses, né? Muita coisa tem sido feita, por exemplo, pelo governo Bolsonaro para se rearticular, melhorar sua imagem perante o povo, especialmente após essa CPI, as denúncias de compra de vacina. Tem quem diga que essa questão de saúde e a forma como está sendo tratada agora é parte desse processo, né, de recuperação da imagem, de humanização, de reconexão, enfim. E tem várias coisas que podem ajudar nessa rearticulação, né? Tem sinais de melhoria na situação econômica, né, que apesar de não ser uma melhoria efetiva, porque o desemprego é muito grande, a precarização, a redução dos salários é muito grande, mas cria-se um clima, né, com a melhora nos números da indústria, do comércio, cria-se um clima de que efetivamente tem algo melhorando. Além disso, a questão da vacina está avançando, isso é inegável, né? E tudo indica que até o fim do ano a população como um todo, pelo menos uma esmagadora maioria, vai estar vacinada contra a Covid. Isso indica uma tendência de que a gente entre em 2022 sem esse
clima ruim provocado por quase 2 anos de pandemia. Isso pode, de fato, ajudar na rearticulação do governo também. Além disso, o apoio do empresariado, do grande empresariado ao governo, segue existindo, tem divergências, tem seus conflitos. Por exemplo, agora com a proposta de reforma tributária de Guedes, onde ele prevê a taxação de dividendos e questões sobre o imposto de renda da pessoa jurídica, teve bastante divergências, né, entre eles, mas parece que já está tudo equacionado, né? Já conversaram e Guedes prometeu que mexeria na questão das alíquotas e outras medidas sobre tributação de pessoa jurídica, retirando isso da proposta. Enfim, tem suas divergências, mas no fim das contas, o programa, né, de forma geral, o programa que está sendo aplicado pelo governo é o programa ultraliberal. E para o grande empresariado é isso que importa. E além disso, uma outra coisa que pode ajudar o governo Bolsonaro nessa rearticulação é a própria ação de governo. Tem 15 meses para fazer bastante coisa no governo e isso efetivamente pode alterar o rumo da disputa presidencial. Por exemplo, Guedes segue anunciando que vai ter ampliação do Bolsa Família em 2022, né? E dizendo, inclusive, que isso vai ser financiado pela taxação dos mais ricos. Então, é óbvio que isso não se trata de nenhum tipo de mudança de visão do governo, mas sim de uma medida eleitoral. Além disso, Patrick, também tem tempo daqui para a data que está marcada a eleição de 2022, de que se articule alguma alternativa de terceira via, né, como tem sido chamado, as tentativas de viabilização de uma candidatura presidencial da direita tradicional. Tanto o impeachment como outros fatos que não estão na nossa previsibilidade nem na nossa governabilidade, mas podem acontecer, podem criar condições para que a turma da terceira via se organize, né? E a gente não pode achar que isso é impossível, é só lembrar o que aconteceu em 2018. Bolsonaro, um ano antes, né, 15 meses antes da eleição de 2018, tinha 15% das intenções de voto e aparecia empatado com ele a candidatura de Marina Silva. E o que aconteceu 15 meses depois, a gente já sabe, né? Tiraram Lula, que era o primeiro lugar das pesquisas, tiraram da disputa. Bolsonaro venceu, né? Venceu no primeiro turno, ficou em primeiro lugar e depois ganhou no segundo turno. E Marina Silva teve 1% dos votos. Então, acho que a gente não pode nem subestimar as possibilidades de reviravolta no atual cenário e nem trabalhar, né? Nem superestimar, digamos assim, os possíveis resultados que venham a nos favorecer, né? Não tem nada garantido, não tem vitória garantida, nem posse. Então, o momento de pensar e de operar em relação à governabilidade não é agora. Além disso, Patrick, tem outras questões mais propriamente eleitorais que podem acontecer nos próximos 15 meses. Por exemplo, a questão das candidaturas nos estados. É um fato que a gente tem a candidatura mais competitiva na eleição presidencial, mas nos estados, na maioria dos estados, a gente não está no páreo da disputa. E percebo, posso estar enganada, mas eu percebo que tem um certo clima que a gente tem que fazer aliança em todo lugar. Eu acho que isso é um erro, né? A gente não pode cair na situação de ser sugado para todo tipo de aliança, para projetos que não são os nossos, que são da direita, ou para situações de, entre aspas, não candidaturas, com promessa de apoio na eleição presidencial, sem ter garantia nenhuma de nada, né? Tanto tempo antes das eleições. Acho que a nossa tática deve ser a de construir palanques nos estados, né? Desde já, que sejam confiáveis, que sejam de esquerda, que sejam aliados nossos efetivamente, né? Fortalecer esses palanques. E se for para fazer algum movimento de aliança, isso deve ser feito mais à frente, quando o cenário eleitoral estiver mais nítido. Além disso, também é bom ser colocado que nesses 15 meses que estão à nossa frente aí até a eleição de 2022, mais especificamente nos próximos 2 ou 3 meses, as regras das eleições podem mudar. A reforma eleitoral está em debate no Congresso. Em agosto, quando voltar do recesso parlamentar, deve ser colocado para votar. E tem pelo menos 3 temas que se relacionam mais estruturalmente com a questão da eleição presidencial e do Congresso, que podem ser muito ruins para nós, né? Que é o tema do distritão, o tema do semipresidencialismo, que está sendo debatido, e o tema do voto impresso.
Tem também o debate programático, é outra peça desse quebra-cabeça todo da atual situação política, né? Em 2020, como a gente sabe, o PT aprovou um plano de reconstrução e transformação do Brasil, um plano que tem muita coisa boa, muita coisa correta, muita coisa que é fruto do acúmulo histórico nosso em diversos temas, mas também tem divergências, também tem lacunas que persistem nesse plano, como, por exemplo, a questão militar, que não foi tratada no assunto e que é fundamental, especialmente nesse momento onde a gente enfrenta um governo muito militarizado e onde as Forças Armadas estão cada vez mais se comportando como partido político e atuando na política do jeito que estão fazendo. Então, essa questão programática também é um elemento que a gente precisa considerar aí para esse período de agora e que vai ser importante no debate até a eleição, né? 15 meses antes da eleição, a gente já está no intenso diálogo, né? As viagens que o presidente Lula fez nas últimas semanas, no último mês, mostram isso. Já tem um intenso diálogo com amplos setores. E aí, a pergunta que fica colocada é: que influência isso vai ter, né? Vai ter alguma influência? Mas que influência isso vai ter no nosso programa de campanha e também no nosso programa de governo? Enfim, Patrick, o fato é que, dada a situação atual, né, olhando para a situação atual e olhando o nível de aposta que está sendo feita na eleição de 2022, né, principalmente do nosso lado, que estamos apostando muitas fichas que as coisas vão se resolver em 2022, eu acho que é preciso ter mais em mente que até lá muita água pode rolar. Inclusive, reconhecer que o fortalecimento de Lula como uma possibilidade real na disputa presidencial faz com que cresçam as especulações, as pressões por parte de facções do governo para algum tipo de ruptura institucional, né, em caso de derrota de Bolsonaro nas eleições presidenciais. E o próprio Bolsonaro é parte dessa turma, né? Não é à toa as declarações dele sobre levantando a fraude, que existe fraude, que a urna eleitoral isso e aquilo, e que a defesa dele incisiva pela questão do voto impresso não é à toa, né? Por isso é que, primeiro, é muito importante as mobilizações que a gente está conseguindo fazer, né? É muito importante que o dia 24 de julho seja grande, seja organizado, seja potente. É muito importante que continue e também é muito importante que a luta pelo impeachment se viabilize, enfim, cresça e que a gente consiga efetivamente realizar o impeachment, né? Não podemos cair nessa coisa de que é melhor deixar ele se desgastar lá sozinho. É muito tempo até 2022 e o efeito pode ser justamente o contrário. Ele pode, ficando no governo, se fortalecer ainda mais. Então, a luta pelo impeachment é fundamental, as mobilizações são fundamentais e, por fim, antes de discutir sobre o que a gente vai fazer no governo, eu acho que é muito importante lembrar sempre que muita água vai rolar até lá, né? Por isso que a gente precisa desse alto grau de enfrentamento, com mobilizações de rua que precisam crescer, com impeachment e com o que mais for necessário para derrotar esse projeto que está aí no governo federal. Até porque o nosso êxito geral, né, a gente conseguir, enfim, voltar à presidência, né, o nosso êxito imediato, tático, eleitoral, vai depender em boa medida, né, justamente do grau de mobilização que a gente consiga fazer, a intensificação da luta social, de uma radicalidade programática que a gente precisa ter para poder travar essa disputa com o bolsonarismo aqui e agora. Então, era um pouco isso que eu queria comentar, Patrick, sobre a conjuntura e perspectivas aí para o próximo período. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Pessoal, começou no último dia 14 de julho o Congresso Extraordinário da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Sobre esse congresso, a gente vai escutar agora o companheiro Lucas Rainer, que é atual diretor da entidade. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, especialmente a todos e todas estudantes que acompanham o podcast e que estão participando do Congresso Extraordinário da União Nacional dos Estudantes, que ocorre do dia 14 de julho, né, começou alguns dias atrás, até o dia 18, esse domingo. E esse CONUNE extraordinário, ele é muito diferente do tradicional CONUNE que nós construímos por muitos anos, que é aquele CONUNE em que nós íamos para alguma universidade brasileira de forma presencial, com os delegados, com eleição de delegados na base, nas universidades,
e também com discussões que iam votar teses, né, ou seja, definir os rumos da política da entidade no próximo período e também eleger uma nova diretoria. Bom, esse congresso extraordinário, desde o início, né, nós já viemos relatando, tanto aqui no podcast quanto através de textos aí no página 13, as suas peculiaridades. Começar pelo fato de que ele não seria um CONUNE com tiragem de delegados, muito em função das aulas estarem suspensas nesse momento, mas também por toda a dificuldade logística, pela falta de acesso a muitos estudantes às tecnologias da informação e comunicação e à internet. Então, havia essa possibilidade de se adiar ou fazer um congresso agora. Nós, né, nos posicionamos pelo adiamento da gestão para que a gente pudesse realizar um congresso, então, com maior qualidade, com maior participação, com um debate político que desse conta dos desafios e principalmente renovando, de fato, a política da entidade. Mas a proposta que foi aprovada, que foi conduzida aí pela direção majoritária, foi a da realização desse congresso extraordinário que está acontecendo agora e que, na nossa avaliação, embora nós estejamos participando no sentido de participar dos debates e de termos construído uma tese, que é a Uni para Tempos de Guerra, nós acreditamos que ainda há muitas limitações nesse processo, a começar pela própria participação dos estudantes, né? Quando a gente olha para alguns números, por exemplo, a saber que no congresso de 2019, o 57º CONUNE, a gente conseguiu reunir 18 mil estudantes em Brasília, num congresso presencial. E esse congresso extraordinário, ele está acontecendo agora, nesse momento da conjuntura, em que nós temos uma luta de classes muito acirrada no Brasil, nós temos um avanço do fascismo, ao mesmo tempo que nós temos conseguido também voltar para as ruas, ainda que com uma convocação tardia por parte da União Nacional dos Estudantes, e nesse momento participam cerca de 7 mil estudantes no congresso da Uni virtual. E quando a gente para observar isso, né, bom, por que esse número tão reduzido em relação ao congresso de 2019? Esse congresso da União Nacional dos Estudantes, diferente de outros, que sempre eram realizados durante feriadões, né, durante os feriados, justamente porque muitos estudantes trabalham e não conseguem participar, ele está acontecendo durante a semana. E também num momento em que muitas universidades passam por lutas locais, seja em função das tentativas de intervenção do governo Bolsonaro, por cortes de bolsas, mais uma série de aspectos que tornam o dia a dia das universidades muito difícil e faz com que os estudantes, além de terem que estudar, porque muitas universidades não estão de férias, de ter que trabalhar, também tenham que se articular localmente nas suas universidades. Então, é um momento, de fato, que tornou muito difícil uma participação massiva e que, sem dúvidas, vai impactar na qualidade do Congresso, né? Que, embora tenha escrito teses, não vai fazer com que essas teses sejam votadas. Ou seja, a mesma política que foi eleita em 2019, a mesma proporção das chapas que foi eleita em 2019, também vai se manter agora por esse próximo período dessa nova gestão do CONUNE extraordinário. Embora nós da Juventude da Articulação de Esquerda acreditamos que alguns debates muito importantes estejam acontecendo, a participação continua sendo baixa, o momento foi muito inadequado na nossa avaliação e também a gente acredita que esse processo ele tem como principal desafio, tem como principal questionamento colocar a seguinte pergunta: quais que são os desafios da União Nacional dos Estudantes no próximo semestre para fortalecer a luta pelo Fora Bolsonaro, para fortalecer a luta em defesa da educação, da assistência estudantil e tudo aquilo que diz respeito ao nosso dia a dia dentro da universidade, e também para fortalecer a luta por outro projeto de país que a gente precisa mais do que nunca, os estudantes tendo esse protagonismo também de discussão sobre o projeto de sociedade que a gente quer, implementando uma derrota global ao governo Bolsonaro e também perspectivando aí nessa construção, não apenas pensando em 2022, muito para além disso, mas pautando, né, a construção de um programa aí de transformação. Então, a nossa avaliação, né, é de que o Congresso Extraordinário está aquém do que poderia ser, foi construído de forma muito acelerada, de forma muito atropelada, e os frutos disso, infelizmente ou felizmente, nós colheremos aí nesses próximos meses. Na nossa perspectiva, né, continuaremos construindo a União Nacional dos Estudantes, pautando cada vez mais aquilo que a gente acha que é fundamental, que é principalmente a defesa do Plano Nacional de Assistência Estudantil, a defesa das nossas universidades, da posse dos reitores eleitos, que tem que ser imediata e que exige que a Uni se articule de forma muito contundente nesse próximo período, numa articulação nacional com os reitores eleitos contra as intervenções e também pelo Fora Bolsonaro urgente, né? Trazendo cada vez mais estudantes para a rua e construindo uma luta potente aí por outro projeto de país. Então, né, sigamos aí construindo uma Uni e um movimento estudantil para tempos de guerra com toda a coragem e toda a força que são necessárias. Valeu, Lucas. Obrigado, companheiro. Pessoal, a gente pediu ao companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT no Rio Grande do Norte, que falasse para a gente sobre a situação na região. E ele, hoje,
comenta pra gente a situação no Haiti. Daniel vai voltar aqui nas próximas edições, comentando a situação também em outros países, com destaque para Cuba. Daniel, com você. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, o caso do assassinato do presidente Jovenel Moïse é importante não apenas para os haitianos, mas para todos nós. Assim como tivemos na América Latina décadas de golpes de Estado realizados por militares, tivemos ditaduras, tivemos um ciclo de perseguição jurídico-política a lideranças das classes trabalhadoras. Lula é o principal expoente, mas também a Cristina, Rafael Correa, etc. Me parece que estamos diante de uma outra arma das oligarquias locais do imperialismo norte-americano e que ganhou força entre 2020 e 2021. Golpes de Estado via contratação de mercenários. Não que o presidente haitiano não tivesse contra si todo tipo de oposição. As forças populares, as oligarquias, parlamentares, já que ele dissolveu o legislativo e ficou governando por decretos. A sua pretensão de, na Constituinte, acabar com o Senado também conquistou a antipatia dos atuais senadores. Ou seja, ele tinha contra si a todos e todas. Há quem ventile, inclusive, que ele não mais cumpriu o papel pelo qual lá o colocaram, não sendo mais interessante nem para os interesses norte-americanos. Perceba, Patrick, em 2015 ele venceu as eleições de primeiro turno, elas foram anuladas após denúncias de fraude. Ele terminou por vencer as eleições de 2016, tomou posse em 7 de fevereiro de 2017, motivo pelo qual argumentava que teria direito a 60 meses de mandato e por isso continuaria sendo presidente e o parlamento teria a sua gestão já esgotada. Mas note que ao longo de todo esse processo ele construiu um número de antipatias que é impossível prever a quantidade de pessoas e de setores responsáveis e interessados diretamente em seu assassinato. O fato é, houve uma operação com 28 mercenários, 26 deles colombianos e 2 haitianos norte-americanos. O Serviço de Segurança da Presidência não resistiu ao ataque, não efetuou nenhum disparo. O chefe de segurança havia viajado à Colômbia pouco tempo antes. Um dos mercenários colombianos, o Manuel Alberto Grosso Garín, é primo de Rafael Guarín, conselheiro para assuntos de segurança nacional de ninguém menos, ninguém mais do que o presidente da Colômbia, Iván Duque. Lembrando que este mesmo presidente da Colômbia, nos 2 meses do Paro Nacional, uma mobilização popular que literalmente paralisou, deixou a Colômbia em uma greve geral por 2 meses, este governo assassinou 74 manifestantes, seja pelas mãos diretas das forças repressivas, seja por mãos de paramilitares acompanhando as forças repressivas colombianas. Outro mercenário, também colombiano, chamado Francisco Eladio Uribe, processado como autor de uma execução em 2008, no marco do que se denominou, entre aspas, falsos positivos, que eram, na verdade, assassinatos em massa de civis praticados por militares colombianos sob o pretexto de estarem atacando guerrilheiros. Durante o governo de Álvaro Uribe, o padrinho do Iván Duque, as Forças Armadas foram recompensadas com dinheiro, promoções, férias, quando assassinavam, entre aspas, guerrilheiros. Acontece que 5.000 civis foram assassinados neste grande crime contra a humanidade conhecido como falsos positivos. Pois bem, este era um outro mercenário que compunha esse grupo dos 28. Em entrevista à W Rádio, uma rádio colombiana, a Yuli Uribe, mulher do Francisco Eladio Uribe, disse que o marido foi contratado por uma empresa norte-americana, a CTU, a $2.700 para cuidar da segurança de famílias de magnatas. Ocorre que a Polícia Nacional do Haiti descobriu então que esta empresa de segurança privada, situada em Miami, com registro de 2019, tem como presidente Antônio Intriago, que é um venezuelano anti-chavista e que se reuniu com Iván Duque em Miami em janeiro de 2018, durante a campanha presidencial deste colombiano. A empresa de Intriago promete nas suas redes sociais serviços de segurança privada a serem realizados em qualquer lugar do mundo e também este
indivíduo tem como sócio Antônio Esquivel, que é da Junta Patriótica Cubana, um grupo de extrema-direita de fugitivos, né, mercenários cubanos que fugiram de Cuba após a Revolução e que é responsável por elaborar uma série de atentados contra Fidel Castro ao longo das décadas da Revolução. A polícia haitiana também divulgou uma foto que afirma ser de um encontro onde membros da elite política empresarial do país teriam, entre aspas, debatido o surgimento de um novo Haiti, mas que, na verdade, se tratou de um encontro para planejar o levantamento de fundos e a operacionalização da tirada do poder do presidente haitiano. Foi preso o médico Christian Manuel Sanon, que também tem moradia em Miami, e é apontado como um dos autores intelectuais e financiadores do assassinato. Patrick, ainda não está claro qual é o papel da República Dominicana neste episódio, mas sabe-se que os mercenários chegaram ao Haiti através deste país. Primeiro, porque lá não há exigência de visto para quem vem da Colômbia, e também um outro elemento importante é que o país ele fechou fronteiras antes do assassinato e também proibiu a entrada e saída de colombianos do seu território nacional. Ou seja, ainda há muita coisa a ser desvelada sobre este episódio haitiano, mas que, na verdade, deixa nítido que há uma indústria capitaneada pelos Estados Unidos de mercenários a serem arregimentados sempre que necessário a desestabilização de algum país. Digo isto, Patrick, porque lembremos que em maio de 2019, um outro grupo de mercenários, mas também colombianos, invadiu a Venezuela sob organização de uma empresa de segurança privada também norte-americana, também situada em Miami, chamada Silvercorp, e estes foram abatidos pelas Forças Armadas venezuelanas, bem como pela população costeira pescadora da região onde eles tentaram aportar. Mas o objetivo também era o mesmo: entrar e assassinar o presidente Maduro. Esta atividade foi feita com a contratação do Juan Guaidó. Todo mundo lembra a época que os documentos foram colocados a público e tiveram a liderança de um ex-Boina Verde estadunidense, Jordan Grudeau, que é também radicado na Flórida e está à frente desta empresa que eu citei, a Silvercorp. Notem que, além destes dois casos, tem também um terceiro, que terminou por passar batido aqui pelo Brasil, mas uma matéria do Intercept demonstrou que o ministro da Defesa da golpista ditadora Jeanine Áñez, o Luiz Fernando Lopes, ele aparece em gravações conversando com Joy Pereira, intermediador de outros mercenários, e nesta conversa ela se dá depois que Arce é eleito em primeiro turno com 55% dos votos, mas antes de sua posse. E nessa conversa ele planeja impedir a posse de Arce e, para tanto, este intermediador coloca à disposição ou um contrato com o envio de 10 homens armados para invadir a Bolívia ou o envio de 350 homens que seriam para orientar e guiar a ação policial. Esses aviões sairiam desde Miami, mas este intermediador diz que esta ação não teria participação nenhuma do Estado norte-americano, seria uma ação de segurança privada. Pois bem, impossível pensar como que tanta ação privada de segurança acontece em um país e os seus responsáveis não estão detrás das grades pagando pelos crimes que estão cometendo em toda a América Latina. É isso, Patrick. Olhos bem abertos, porque essa gente é capaz de tudo, inclusive de tentar praticar os seus crimes aqui no Brasil, onde aparentemente há chances reais deles serem derrotados na urna. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro.
E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, uma publicação que sai todas as segundas e sextas-feiras e é feita por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Lembramos aos militantes da tendência petista Articulação de Esquerda que nesse sábado é dia de plenária nacional sobre os setoriais do PT e que nesse domingo nós temos uma plenária nacional do nosso setorial de saúde. Nos encontramos aqui segunda-feira. Saudações petistas e até mais.